Boa noite, no ar a edição desta terça-feira do Painel Regional, que hoje conta com a presença de Osmair Chama Júnior, ele que é promotor da infância e juventude. A gente vai falar sobre esse tema no programa de hoje, vamos falar um pouco da atuação do Ministério Público também e, claro, os assuntos relativos à infância e juventude. A gente tem aí, por exemplo, esse comissariado de menores da Vara da Infância e da Juventude, justamente para evitar a entrada de menores em shows, também em alguns eventos onde precisa o acompanhamento do maior. A gente falar sobre crianças vitimizadas também, principalmente com relação ao abuso sexual, questão dos moradores de rua também a gente vai falar, todos os assuntos que são relativos aqui ao promotor da infância e da juventude, o Osmair Chama Júnior, porque são assuntos assim que realmente preocupam demais. A gente discute demais aqui no programa essa questão da educação, a questão da gente trabalhar logo lá na infância, nos primeiros anos, uma série de questões para a gente ter reflexos lá no futuro, né? Aquela historinha de plantar hoje para colher alguma coisa muito boa lá no futuro, e a gente discute muito isso porque é um trabalho que muitas vezes não é feito, aliás, não vem sendo feito há muito tempo aqui nesse país. E a gente tem reflexos hoje, principalmente com relação à violência, com relação às drogas, com relação à bebida. E a gente vai discutir isso no programa de hoje. Você é convidado a participar com o nosso telefone oficial que está de volta, o 3014-5281. Está aí na tela. Você que estava ligando para o 3202-7179, olha, apaga esse número, esquece esse número, tá? Então agora vamos de novo. É o 3014-5281 para você participar aqui direto no painel regional, e a gente conta também hoje com a participação do Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá, e também, como sempre, do Fernando Chagas, o nosso cientista político. Não esqueça que hoje é o dia do beijo, portanto, ao ligar para a nossa produtora Simone Martins, mande um beijo para ela, porque se você não conhece a nossa produtora, ela merece vários beijos, viu? Olha só, ficou o recado aqui para vocês, hein? Osmair, obrigado pela participação aqui no painel. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado pela participação também, Saraiva. Obrigado, eu que agradeço, William, a você, ao Chaguinhas, e poder estar aqui participando com o Dr. Osmair, que muito acrescenta como promotor. Aliás, o Ministério Público tem uma atuação maravilhosa na cidade do Guarujá, e o Dr. Osmair é parte integrante desse processo de desenvolvimento que a cidade do Guarujá tem hoje, né? Chagas, obrigado pela participação também. Que agradeço o convite, um abraço aos telespectadores e em especial para os nossos convidados. E só ressaltar que, além de inteligente, a nossa produtora é muito bonita. Exatamente. Eu aproveitei para falar tudo isso porque, como hoje eu estou sem ponto, ela não vai gritar no meu ouvido, certo? Então tá bom. Tá dado o recado. Não esqueçam, mandem um beijo, hein? Hoje é Dia Mundial do Beijo. Osmair, me fala um pouquinho da atuação do Ministério Público. A gente vai falar de uma maneira ampla no começo, para a gente poder depois pontuar essas questões que eu falei aqui no começo do programa. Bom, o Ministério Público teve uma mudança muito grande com a Constituição de 88, né? A partir daí, o Ministério Público passou a ser efetivamente o advogado da sociedade. Toda vez que a sociedade tiver um problema, quem acaba defendendo ela é o Ministério Público. Então a gente poderia dividir assim em duas áreas. Na área criminal, o Ministério Público é que movimenta a ação criminal como regra. Sim. Então, por exemplo, você é assaltado, pode ver que o assaltante vai ter um advogado para defendê-lo, mas quem que defende a vítima? Quem que está representando ela lá no processo? Pode ver que a vítima nunca precisa contratar ninguém ou ir atrás de alguém. É o Ministério Público que está lá representando a vítima e a sociedade. Né? Caso de repercussão que a gente teve recente agora, da questão do casal Nardoni. Né? Quem estava lá representando a vítima? Era o Ministério Público. Sim. Essa é uma atuação importante do Ministério Público na parte criminal. A outra atuação importante nossa é na área civil. A gente tem uma função muito grande que é na questão dos interesses difusos, coletivos, que envolve a sociedade como um todo. Então nós temos promotorias específicas do meio ambiente, habitação e urbanismo. A situação do Rio de Janeiro hoje, o Ministério Público já está tentando ver o que aconteceu, o que vai mexer. A promotoria da habitação e urbanismo. Aí a gente tem promotoria do patrimônio público, para proteger a questão dos gastos públicos, como que isso é usado, como que a prefeitura está administrando, né, toda a questão do dinheiro municipal. Depois nós temos promotoria do consumidor, para a defesa do consumidor. Temos a promotoria da saúde pública, que é uma promotoria nova, que está sendo instalada em várias cidades do estado de São Paulo. Essa questão da dengue, será que o município fez a prevenção quando era preciso? Como é que está a situação de falta de leitos, etc. Aí temos 3 promotorias sociais que são super importantes, que acho que são as grandes promotorias no sentido de fazer as coisas para a sociedade onde tem o maior número de carentes. Idoso, deficiente, infância e juventude, que é a que eu atuo no Guarujá. Perfeito. Então cada uma dentro dessa área, entre outras atribuições, mas mais ou menos seria dividido assim a atribuição do Ministério Público, e aí a gente começa a fazer as ações sempre em prol da sociedade. Agora, só para eu entender, já vou abrir para o Chagas e para o Carlos Saraiva também, até para que o telespectador entenda, né? Lembrando que o telespectador pode participar, 3014-5281.
Você falou com relação a essa questão da dengue, né, esse tipo de fiscalização, né, para saber se realmente houve uma atuação correta, se houve demora, enfim. E também com relação à saúde, falou da questão dos leitos, e são dois assuntos que a gente debate muito aqui com relação principalmente ao Guarujá, né, Carlos? Até que ponto, qual é o limite do Ministério Público? Até que ponto ele pode ir no sentido de resolver essas questões e até que ponto ele é totalmente independente da Prefeitura para atuar de maneira realmente fiscalizadora, de uma maneira contundente? E até acrescentando, o que significa o TAC? Exatamente. Tá. O Ministério Público ele tem independência funcional, né, garantido na Constituição. É a grande vantagem que tem em relação a algumas carreiras, né, que o Ministério Público e a magistratura têm essa garantia da independência funcional para fazer a sua função. Então a gente acaba não sofrendo nenhum, você pode trabalhar tranquilo que não vai ter ninguém falando, ó, isso você não pode fazer, não pode mexer com o prefeito, não pode mexer com o vereador, não pode mexer com o governador, etc. A gente tem essa liberdade. Dentro dessa área, existem algumas regras que o Estado acaba entendendo que há uma discricionariedade da Prefeitura onde o Ministério Público não pode interferir. Então, por exemplo, eu não posso falar para o prefeito que eu quero uma praça, porque senão eu estaria deixando de ser promotor para ser o prefeito. Mas essa discricionariedade em algumas áreas, vem hoje os tribunais entendendo que ela é regrada. O Ministério Público pode se interferir entre fazer uma escola e uma praça, o Ministério Público fala que tem que fazer a escola, claro, porque a escola, nós estamos falando da questão que é mais da criança, que é para a prioridade. sociedade. Exatamente. Dentro da saúde também existe um pouco disso, e o Ministério pode entrar e avançar nessa discussão. E nem no Ministério Público de Guarujá, né, o doutor Eloy, que estava no lugar da doutora Silvia, que estava de licença, ele instaurou o inquérito civil da questão da dengue. Está sendo analisada para ver o que foi feito, o que não foi feito. Quer dizer, o Ministério Público está investigando. É que talvez a gente não divulgue muito o que está sendo feito, mas há uma até análise... para não haver exploração política. Exatamente. E aí, dentro dessas questões que a gente vai discutindo dentro de inquérito civil, né, todas as coisas que o Ministério Público entra para defender a sociedade... Que não é um inquérito penal, é um inquérito civil. Quando eu falei no começo tem a área criminal é investigada através de um inquérito policial, que é um delegado de polícia. História. Dentro da área civil, meio ambiente, habitação e urbanismo, né, patrimônio público, consumidor e saúde pública, essas outras três áreas sociais, o Ministério Público tem o poder de instaurar um inquérito civil, que é presidido por um promotor de justiça. Antes da ação judicial. Isso. Nesse inquérito, que nem se for patrimônio público, é proibido fazer o TAC, tá? Que é o termo de ajustamento de conduta. Toda vez que é patrimônio público, não se pode fazer o termo de ajustamento. Nas outras áreas, o promotor pode fazer o ajustamento de conduta em vez de entrar com a ação civil pública. Doutor, aí é quando há um conflito entre o poder público, sociedade e o Ministério Público, chamam as partes para fazer o termo de ajustamento de conduta ou não? Depende do que acontecer. Por exemplo, vamos supor na minha promotoria, um exemplo. Né? Vamos falar na minha promotoria, por exemplo. A gente tem um problema de abrigos no Guarujá. A gente está tendo que resolver isso. Aí eu comecei a conversar com a secretária, né, que é a Beth. Nessas conversas que a gente foi fazendo, a gente chegou a montar, esboçar, estamos tentando aprovar agora com a Prefeitura, um termo de ajustamento de conduta. Então, precisa ter o quê? Precisa ter abrigo separado para meninos que têm vivência de rua e daqueles que não têm vivência de rua. Quem tem vivência de rua não é só quem pratica ato infracional, mas quem usa droga, quem é usuário de droga, quando é menina normalmente tem a sexualidade exacerbada. Então o que a gente fez? Separa os abrigos. Abrigos para quem não tem vivência de rua e abrigo para quem tem. E quem tem vivência de rua separa por sexo. Meninos separados de meninas, porque já tem história do que acontece quando eles estão juntos. Dentro disso criou também fazer o quê? Um abrigo que chama Casa de Acolhimento Provisório, que seria a porta de entrada.